Então aqui ao nosso estudo do livro Memória de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Primeira parte, os réprobos, capítulo 5, reconhecimento. Esse é o nosso terceiro encontro desse capítulo. E a gente vai aqui então fazer uma recapitulação daquilo que nós estudamos no nosso encontro anterior. E já iniciamos em seguida o tema de hoje, né, que é a continuação do caso que vai sendo apresentado para nós. Né? Bom dia, Arnaldo. Bom, como nós falávamos então, o grupo dos pacientes daquele hospital tinha sido então atendido por aquele grupo de hindus, né, fazendo aquela terapia, né, de reabilitação inicial, né, que eles passavam. E aí então, naquele primeiro encontro então, eles foram instruídos exatamente a fazer aquela desconexão do pensamento deles do corpo físico para viverem exclusivamente no plano espiritual, para principalmente deixarem de sofrer dos efeitos, né, que o corpo físico acabava impondo sobre todos eles, causando aqueles tantos transtornos, né? Então eles começavam assim a se ver como espíritos imortais, perceberem, né, que o corpo físico já não era mais parte da realidade deles, e aí então eles foram gradualmente, né, modificando o estado em que eles se encontravam. Foi colocado aqui para nós que essas instruções, embora teóricas na maioria das vezes, elas eram também apresentadas de uma forma prática, e foi isso que nós vimos então nesse encontro anterior, quando os instrutores indicaram, né, Belarmino de Queiroz, que era um dos amigos de Camilo, né, nesse grupo, né, de pacientes, amigos, né, de companheiros, vamos dizer assim, para que ele se voluntariasse então para fazer essa regressão e essa exposição, para que todos pudessem entender exatamente todo o processo que eles viveram, desde a desencarnação pelo suicídio até a chegada, né, no plano espiritual. Né? Bom dia, Ajuda. Então eu vou fazer a releitura daquilo que nós já vimos. Né? Belarmino de Queiroz e Souza, que como sabemos era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Auguste Comte, foi convidado, entre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso, que despertara a nossa atenção a chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios, que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o, em tom assaz grave, de que conviria voltasse a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações, e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara de suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas de suas próprias forças, de suas próprias forças extraía. Né? Então, aqui a gente comentou, foi orientado então que ele procurasse, né, na sua memória o momento exato em que ele se viu numa situação em que naquele momento ele pensou que a única saída seria então o suicídio. E para isso, né, para facilitar essa recordação, foi feita então essa aplicação desses fluidos, né, para poder ajudá-lo a fazer essa regressão de memória. Belarmino obedeceu, passivo e dócil a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades, e litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava
avassalava sua organização física, supliciando-o em tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença arrastaria sob atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava ao desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Aqui então ele já começava a apresentar uma resistência nessas recordações, exatamente porque o momento do ato, né, que ele praticou, do suicídio, começava a se aproximar. Então vinha aquele medo, aquele constrangimento, todo aquele sofrimento, né? Suores gelados como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, onde o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amargo drama que precedeu seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A estes seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Né, o que a gente viu aqui é aquele aparelho que se assemelharia a algo que simplesmente projetasse todas as imagens do pensamento. Algo que para nós hoje é um sonho, né, de tentar vasculhar aquilo que passa na mente das pessoas e podemos ver num equipamento, né, lá, pelo que eles relatam para nós aqui, essa tecnologia, entre aspas, né, não é uma tecnologia semelhante à nossa, aqui do mundo material, né, dependendo de componentes eletrônicos, de eletricidade, né, e outras estruturas, né, lá é diferente. Então é algo que a gente não compreende, mas que facilita então esse tipo de tarefa, né. Então a mesma coisa acontece também com André Luiz, que traz para nós ali diversos relatos de aparelhos, de equipamentos, né, que também ajudam, né, na comunicação, na terapia e tudo mais. O que acaba, né, são informações que acabam criando muitas dúvidas, né, muitas dúvidas com relação a essas estruturas do plano espiritual. Exatamente porque a ideia que nós temos é que tudo no plano espiritual se move pelo pensamento e o pensamento pode manipular esses fluidos. Daí então, quando nós começamos a relatar esses aparelhos, surgem essas dúvidas. Mas a gente continua então naquela ideia. A princípio, confiemos então nos relatos que são transmitidos para nós, entendendo isso como sendo uma realidade. E vamos, com o passar do tempo, desvendando, né, isso que para nós ainda faz parte desses mistérios, né? Então, hoje a gente aceita, com o passar do tempo a gente vai fazendo comparações, vai fazendo estudos para fortalecer cada vez mais. Como, por exemplo, esses, né? Esses e tantos outros que a gente nem imagina o nome que exista, né? Como a gente viu que o próprio Camilo também lembrou, né, que das preces que ele recebia, que isso era registrado num aparelho também, enfim, tudo aquilo que facilita a vivência no plano espiritual, principalmente para aqueles espíritos que ainda se encontram numa condição mais materializada, né? É a mesma coisa que o Dudu colocou em cima, né, Arnaldo? Esse periscópio também é a mesma coisa. Então são esses e tantos outros, né? Então, antes de negarmos, né, pela dúvida que surge, a gente deixa esse tema numa condição suspensa, né, em aberto, para a gente poder discutir sobre as possibilidades, fazemos ali novas verificações, até porque são muitos e muitos os relatos que chegam desses livros, né, que falam sobre a vida no plano espiritual. Algo que nós não encontramos, por exemplo, nos próprios livros da codificação. E como eu falei para vocês, né, a codificação ela tinha o objetivo de trazer para nós o embasamento, né, a base de tudo aquilo que nós estudaríamos a partir dali sobre o mundo espiritual. Portanto, não tinha tantos detalhes assim. Continuando. Estamos ainda fazendo a recapitulação.
Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava explicando os acontecimentos em torno do suicídio, antes e depois de consumado, qual emérito professor a elucidar decorrentes ignaros de matéria dispensável. Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento, do ser inteligente, do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos assim à surpreendente, inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruoso, soa de consequências de sequências inevitáveis criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente e com singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda nas múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperavam encontrar no além-túmulo. Então fala sobre a surpresa deles se verem vivos no plano espiritual, sofrendo, sentindo os efeitos daquele sofrimento, ao contrário daquele esquecimento que eles acreditariam que viveriam no plano espiritual. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendentes na configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes, como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentados se desprendessem estilhas dos fios tenuíssimos que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido, ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa acrimoniosa desgraça, porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal, através de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto que pelo suicídio ele é violentamente despedaçado e, o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Foi o que nós lemos aqui então, sobre aquele cordão fluídico rompido, seria como se fosse aquele fio entrando em curto-circuito, já que ele não foi desligado, desconectado de uma forma adequada. Como já falamos sobre isso, vamos em frente. Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que, enquanto não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. Então nós falamos aqui
sobre aquelas desencarnações complementares, né, em que o espírito, depois de um ato como esse, vai apenas para poder se reharmonizar, cumprir aquela parte que falta, eventualmente também cumprir alguma tarefa que ficou incompleta, e depois então ele retorna para o plano espiritual. Daí então a justificativa de muitas das desencarnações precoces que nós encontramos hoje, né, de crianças, adolescentes, adultos, jovens, né, exatamente por causa dessas situações. Não são todas, obviamente, né, já falamos sobre isso também, mas para esses casos em que houve uma interrupção precoce, há então essa reencarnação complementar. Agora entrando então no tema de hoje. No entanto, Belarmino debatia-se, preso de choro e convulsões espasmódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Lembrando também, né, que um pouco mais acima, Camilo complementou que não era apenas o Belarmino, que era ali o voluntário para fazer esse tipo de sondagem. Outros também estariam nessa fila para em seguida começarem a apresentar ali suas próprias histórias e também passarem por essa experiência. Então essa seria ali uma experiência prática, um ensinamento prático, para que todos pudessem ver exatamente aquilo que aconteceu com cada um deles. Comentava, porém, o instrutor: podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes, acumulou desditas novas, quiçá mais ardentes e pungitivas, a bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam, certamente, suportáveis de educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres com o que lamentamos nesse momento, o homem somente não na tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto sobejarem em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-los às alvoradas redentoras do bem e do dever. Né? Então aqui explicando que a nossa vida aqui no mundo material, ela tem ali, sem dúvida nenhuma, muitos desafios, muitas dificuldades a serem enfrentadas, mas não deixamos também de ser ali alimentados, né, de coragem, munidos de coragem, determinação, de um entendimento sobre a necessidade daquelas experiências. Então, se nós fugimos, então é uma opção que nós temos, mas essa fuga traz ali as suas consequências. O incauto viajeiro terreno, porém, há adquirido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência, com vistas a seu engrandecimento moral e espiritual, para mais livremente englobar-se as sombras insidiosas das paixões, mantenedoras dos vícios e desatinos que o impelem ao irremediável tombo para o abismo. No Torvelino das atrações mundanas, aqui dizendo o instrutor, né? Continua ainda nesse esclarecimento. No Torvelino das atrações mundanas, como no embater das provações que o excruciam, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços a empreender para a iluminação interior de si mesmo, a reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. É uma chamada de atenção muito interessante dele aqui, porque fala exatamente isso. No conforto de nossos lares, no conforto de nossas vidas, nós simplesmente nos esquecemos da necessidade do trabalho de reeducação moral, mental e espiritual, e que nós seremos certamente chamados a realizar. Se por acaso nós resistimos a essas realizações, se por acaso nós adiamos, seremos chamados
lamentavelmente de uma forma bastante dolorosa. Como diz, né, aquela expressão, aquela máxima que é utilizada na doutrina espírita, nós caminhamos por essa trilha pelo amor ou pela dor. Então, certamente aqui temos todas as oportunidades, todos os chamamentos, os exemplos e modelos para nos ajudarem nessa, né, no segmento desse caminho, dessa jornada. Mas aí então nós acabamos desviando a nossa atenção, né, preferindo aqueles prazeres, né, preferindo aquela vida tranquila, prazerosa aqui no mundo material que nos é ali apresentada e que nos é oferecida. E continua aqui o texto para nós, né? A André colocou, né? Trabalho mal feito tem que fazer de novo, né? Exatamente o que a gente acaba fazendo, né? Lamentavelmente a gente perde muito mais tempo do que conquista esse tempo, né? E continua assim: ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada de germes divinos para aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germes cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar através do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros, que acalente dos sonhos venerados que suspira concretizar, e mais que desprezando o ser divino que em si palpita, o qual ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente à condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e quiçá do crime, os quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada ascensional se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Foi essa tal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afligia, meus caros irmãos, mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar, não obstante só o tempo e os vossos próprios esforços em sentidos opostos aos verificados até agora serem indispensáveis com a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Então, quando ele fala para nós aqui sobre esse processo de remediação, vão tentar remediar, nós já percebemos ali então, entre aspas, o tempo que foi perdido. Ou seja, ele vai ter que estacionar no seu progresso para corrigir aquilo que no passado foi provocado de uma forma negativa, para depois então ele dar seguimento naquela viagem realmente ascensional. Então, na verdade, ele está ali parado resolvendo problemas, que é infelizmente o que acontece com a grande maioria daqueles que vivem aqui no nosso mundo, mais agravado ainda para esses que cometem esses erros que realmente acontecem nesse retrocesso, que é o que a gente comenta aqui, por exemplo, no mundo material, no caso, por exemplo, de pessoas que cometem crimes. O tempo que ele passa preso é o tempo que ele perde de uma existência que foi programada para que ele pudesse cumprir ali grandes projetos. Então, o tempo que ele ficou aprisionado, meninozinho, bom dia. O tempo que ele ficou aprisionado, sofrendo, se desequilibrando, é o tempo que ele está perdendo. E aí, então, a gente vê um espírito que fica estagnado, de certa forma, né, porque a gente lembra que até mesmo com esse aprendizado doloroso, ele é estimulado a um crescimento, mas certamente não é um crescimento tão rápido como se imaginava. O Arnaldo colocou, né, nós somos herdeiros de Deus, né, porém preferimos a cômoda situação de filhos e pior, filhos pródigos ainda, né? Só depois que sofre que volta para o caminho original. E aquele tempo que foi perdido, ele vai ter que ser depois, né, recuperado através de um trabalho bastante doloroso. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito encarnado na Terra, único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. Ou seja, né, é aquele que a gente acreditava que estar vivo é estar no corpo, sem valorizar a presença do espírito, né, a existência do ser espiritual que nós mesmos somos.
Então nós vemos apenas a nossa vida pelo corpo físico que funciona, pelo mundo material que nós percebemos por esses nossos sentidos mais grosseiros. Mas não valorizamos o elemento espiritual. Até porque a gente lembra que esse elemento espiritual, ele é apresentado para nós como sendo um elemento de fé. Ou seja, como sendo algo relacionado com os dogmas religiosos. Então, se eu não tenho uma fé profunda naquela religião, ou se eu não creio em nada além daquilo que existe no mundo material, devido às decepções e frustrações, né, e até mesmo, né, repulsões por essas religiões, eu simplesmente ignoro o elemento espiritual. Então eis aí o grande problema que nós encontramos no mundo hoje. As pessoas classificam a alma, classificam o espírito como algo relacionado com a religião, sendo que a religião nada mais é do que uma escola do espírito. Só que como as religiões hoje, infelizmente, trazem ali também as suas imperfeições, elas acabam, de certa forma, maculando aquilo que é parte de um elemento da lei natural, que é o próprio espírito. Só que a gente sempre acha que para entender o espírito, nós obrigatoriamente precisamos passar pelas religiões. Porque na verdade, né, elas são as únicas que falam sobre esses elementos fora do mundo material, mas a forma como isso é apresentado é exatamente aquilo que causa tantas confusões no nosso mundo de hoje. Então as próprias religiões estão passando por esse processo também de evolução, se ajustando ao real entendimento dessa realidade do mundo espiritual, mas que na verdade ainda trazem elementos ainda de fé, de dogma, de equívoco, de poder relacionado, né, com os vícios e tendências dos homens, né? Então por isso a gente acaba valorizando muito mais o corpo do que o espírito. Então a doutrina, na verdade, ela veio trazer para nós um entendimento não a partir de uma visão religiosa, mas ela veio exatamente através dos fenômenos que foram estudados, porque esses foram os primeiros elementos a chamarem a nossa atenção, mostrando que independente de qualquer crença que eu tenho, eu estou vendo o fenômeno acontecer. Que existem ali inteligências fora do mundo material, as inteligências chamadas extracorpóreas, que estão se manifestando. Então não importa se eu sou ateu, se eu sou católico, se eu sou evangélico, budista, shintoísta, judeu, muçulmano, umbandista, não importa o que eu seja. Eu estou vendo as coisas acontecerem. Então isso já começa a chamar minha atenção que realmente existe algo. Eu só preciso entender o que é esse algo. É aí então que começam a vir as tantas investigações que Kardec desenvolveu para entender não apenas a existência desse espírito, desse elemento espiritual, mas todas as consequências que decorrem da existência dele. Então não basta você analisar, muito bem, ele existe. E a pergunta vem, e daí que ele existe? E é aí que nós vamos então começar a destrinchar tudo aquilo que envolve a realidade desse elemento. O ambiente onde ele vive, a sua origem, o seu destino, as causas e consequências daquilo que ele vive, das escolhas que ele faz, o elemento moral, o apego que ele tem com o mundo espiritual, com o mundo material, desculpem. Então tudo isso nós vamos começar a entender a partir do princípio fundamental, a existência do espírito. E a mesma coisa acontece até mesmo com relação a Deus. Perguntamos, você acredita em Deus? E aí vai pensar sempre assim, olha, eu acredito porque eu sou dessa religião. Ou seja, como se Deus estivesse diretamente vinculado às religiões. Mas são as religiões que têm ali a proposta de apresentar Deus. Só que cada uma apresenta do seu jeito, mais uma vez, com suas limitações, com suas imperfeições, mas todas elas passíveis de evolução. E estão evoluindo. Por mais que nós critiquemos e observemos os erros que elas ainda apresentam, certamente se nós voltarmos 500 anos no tempo, nós vamos ver uma diferença significativa do que eram as religiões daquele período, que são as religiões hoje. Daqui a 500 anos a gente volta a falar sobre esse assunto para analisar, lá no começo do século XXI, onde a gente estudava no Pautalk, o que as religiões se transformaram nesses 5 séculos. Aí nós vamos perceber como elas saíram daquela vivência no plano material para começar a entender realmente a realidade do plano espiritual. E elas, obviamente, como uma tendência natural, elas vão começando então a se convergir.
Ou seja, elas vão como se fossem vários caminhos seguindo na mesma direção até chegar um momento em que elas formam uma única estrada. Porque elas só vão ter a diferença de cultura, não de entendimento sobre a realidade espiritual, que é exatamente o que a gente vê hoje no plano espiritual. Nós vemos ali representantes de várias doutrinas desses espíritos evoluídos, né, de hinduístas, como nós vimos aqui, de católicos, de espíritas, de budistas e tantos outros, todos eles convivendo com absoluta naturalidade, apenas diferindo nas características culturais. Mas todos entendendo, como é colocado por Emmanuel, né, que fala que a verdadeira religião é exatamente a religião do amor, a religião dos espíritos. Então todos eles estarão em comunhão com Deus a partir desse sentimento que todos eles então manifestam, mas tendo ali características diferentes, o que é muito natural. Já que cada espírito, ainda vinculado ao mundo material, está ligado ali a uma cultura, a uma história, a sua própria evolução dependeu desses elementos. Então é o que foi colocado exatamente para nós aqui. Nós valorizamos muito mais o padrão de vida nosso a partir do corpo físico, e não da existência do espírito. Arnaldo colocou, né? Um teólogo francês e padre diz que religião é para quem precisa de alguém que lhe diga o que fazer. Ele recomenda a espiritualidade. A ideia que a gente tem, Arnaldo, é de fato que nós nos tornemos arreligiosos, mais espiritualizados. Só que o detalhe é que nós ainda não encontramos uma capacidade de agirmos com toda essa independência. Até mesmo nós que somos espíritas, que temos como instrução fundamental, temos uma filosofia e não uma religião, nós não conseguimos nos desprender desse comportamento religioso. Nós ainda temos ali as nossas práticas, temos ainda os nossos rituais, aceitemos ou não. Temos os nossos templos religiosos e não centros de convivência. Nós ainda misturamos um pouco porque são tantos e tantos séculos vivendo, né, sob essa doutrinação religiosa, que agora que acabamos de conhecer a doutrina espírita, não é fácil nós simplesmente nos libertarmos de tudo aquilo que nós vivemos até agora. Mas aos poucos a gente vai mudando. Nós mesmos, né? O fato da gente já não entender mais a participação de uma palestra como um culto religioso, como uma missa, como ali um culto ecumênico, alguma coisa assim, já estamos ali nos modificando. O modo de pensar, o nosso modo de perceber que as religiões, né, dependem simplesmente de um elemento de fé, mas não é algo que vai discriminar as pessoas. Então isso já é uma evolução significativa, mas ainda temos muito a caminhar. Né? Certamente, eu acredito, pelo menos nós, que conseguimos ver não apenas os espíritas, mas pegamos, por exemplo, aqueles que são seguidores de outras religiões, mas que conseguem ver essas religiões não como uma prática religiosa, um elemento de fé, mas como uma filosofia de vida. Isso que é o diferente. Porque há aqueles que frequentam, por exemplo, os cultos, as missas e tudo mais, e saem desses lugares como se nada tivesse acontecido de diferente. Voltam para as suas vidas, ficam preocupados com sua vida material, com as suas dificuldades, com suas tendências, e não aplicam aquilo, por exemplo, as religiões cristãs. As religiões cristãs, todas elas estão baseadas na filosofia trazida por Jesus. E essa filosofia é o quê? Tem alguma coisa de religioso? Jesus, por exemplo, o que ele falava sobre práticas ritualísticas nos evangelhos? Tudo que ele pregava era relacionado com transformação moral, com elevação espiritual. Mas ele não trazia para nós, né, aqueles rituais que hoje são praticados. Aquilo que você deve vestir, de que jeito que você deve se postar para fazer ali a sua prece. Ele trouxe ali algumas simbologias, como por exemplo a própria a comunhão que as pessoas fazem, né, aquela ideia do pão e do vinho. Foi um simbolismo que ele falou sobre ele próprio, e aquele simbolismo se tornou uma prática obrigatória dentro dessas religiões cristãs. Mas o que significa exatamente você comer aquele pão e beber aquele vinho? Simbolicamente, significa você exatamente assumir de corpo e alma a filosofia que foi apresentada.
Amar a teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, a vivência na caridade. E que nós vemos exatamente o contrário, é uma frequência que as pessoas vão para esses templos, para essas instituições, participar desses encontros, muito mais para poder resolver os problemas que elas estão vivendo dentro do âmbito material, de saúde, familiar, do que necessariamente uma espiritualização. Tanto é assim que se pergunta, né, por que você veio para cá? A resposta vai ser, praticamente na maioria, motivada pela dor. Ele foi para aliviar a dor dele. Mas e se ele não tivesse dor nenhuma? Ele se daria ao trabalho de frequentar aquele lugar? Nas próprias casas espíritas é assim. Basta perguntarmos, né? O que nos motivou a frequentar um centro espírita a partir daquele primeiro dia? Pouquíssimos vão dizer assim, porque eu fui evangelizado desde a infância, porque eu achava muito bonito. A maioria vai dizer assim, olha, eu fui porque eu estava com problema e precisava de ajuda. Então nós vemos hoje que as religiões não é aquela coisa de você... Porque tem assim, eu me lembro de uma entrevista que o Gilberto Gil deu para um programa que falava sobre vocabulário, sobre a língua portuguesa, né? Com o Pasquale, o professor Pasquale. E aí então ele perguntou assim, qual a diferença de esotérico e esotérico? Esotérico com X e esotérico com S. Esotérico é aquilo que com X é o que vem de dentro para fora. Esotérico com S é aquilo que vem de fora para dentro. Então a nossa relação com as religiões acaba sendo exatamente assim. Eu vou para poder tentar trazer, deixa eu pensar aqui um raciocínio, eu vou para tentar trazer a ajuda espiritual para mim. Então vai de fora para dentro. Mas eu não me dou, eu não me transformo para poder ir em direção a Deus. Então é sempre aquela ideia. Eu peço ajuda, mas eu não me transformo. Então aquilo que tem em mim não vai em direção a Deus, mas eu quero que Deus venha em direção a mim por causa dos meus problemas. Seria mais ou menos um raciocínio desse tipo que a gente acaba fazendo. Então as pessoas vão, mas elas buscam ajuda, mas elas não se espiritualizam. As pessoas não, nós. Porque nós não estamos muito diferente disso. Apesar do entendimento que nós temos, né, racionalmente nós entendemos tudo isso. Mas no nosso dia a dia a gente não foge muito. No ambiente do centro espírita, dos estudos espíritas, nós temos um raciocínio. Na nossa vida do dia a dia, a gente continua ainda cometendo ali os nossos deslizes, tendo ali os nossos medos, as nossas fraquezas. O Arnaldo colocou então, meu irmão assistindo TV de madrugada viu uma chamada de reunião de empresários do bem, né? Ele foi e quando apresentaram o valor do dízimo, ele desistiu das reuniões de prosperidades financeiras, né? Então é exatamente isso que a gente vê hoje. As religiões estão muito mais preocupadas em oferecer a felicidade material do que a felicidade espiritual. Ontem mesmo, né, não precisa ir muito longe, né, eu até vi aquilo e eu pensei assim, falei, bom, eu não vou comentar nada, até por uma questão de caridade. Né, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, não ver esse aspecto de uma crítica destrutiva, mas a gente observar os fatos. Né. Ontem foi dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E de manhã, nos telejornais, assistindo, né, era muito comum assim, os repórteres irem em várias igrejas para mostrar exatamente esse culto, né, para mostrar essa devoção a Santo Antônio. E é muito interessante que nós vemos ali então aquele bolo enorme de Santo Antônio, com medalhinhas de Santo Antônio, alianças de Santo Antônio. Vendia ali o boneco de Santo Antônio com o menino Jesus no colo, e aí quando você tirava o menino Jesus, se você tirasse o menino Jesus, você só devolveria se aparecesse o namorado. Aquele pão de Santo Antônio, que você comia o pão, se você achar medalhinha, colocar o santo de cabeça para baixo, isso tudo falando no telejornal, claro que naquele tom de brincadeira, mas não era brincadeira. Você estava, na verdade, lidando de uma forma infantil com um tema que é extremamente grave, que é exatamente a espiritualização das pessoas. Você mexer com a fé, você mexer com a devoção, com a transformação espiritual, você estava brincando com o bonequinho de Santo Antônio para arrumar namorado. E todas as igrejas que mostraram, várias igrejas aqui em São Paulo, na capital, no interior, mostraram umas 5 igrejas
Todas elas com aquela ideia do bolo, com medalhinha dentro do bolo, que se você comesse um pedaço do bolo e achasse a medalhinha, você teria um namorado. Então a gente se pergunta, mas de que forma que você vai espiritualizar as pessoas lidando com uma forma tão infantil, de uma forma tão com uma falta de seriedade e responsabilidade por um assunto tão importante? Então quando eu via aquilo, eu ficava olhando e falava assim, não, eu não posso comentar sobre isso, porque as pessoas acreditam nisso, porque as pessoas veem isso com muita sinceridade. Mas todos eles lidavam com uma forma de brincar, né? Lidavam com uma forma infantil com tudo isso. Então assim, se você tem a sua devoção, você tem que viver aquela filosofia na sua expressão mais pura, mais verdadeira. Porque do contrário, você vai perder tudo. Vendia pão, vendia flor, vendia santinho, vendia bonequinho para arrumar namorado. Dentro de uma igreja. Enquanto que o outro vende um pedaço do céu. Se você der um dinheiro, você garante a sua parte no céu. E a gente pergunta como é que as pessoas vão se espiritualizar com as religiões lidando com questões espirituais dentro desse contexto. Dessa forma. A Geriane colocou em cima, quando eu era católica, questionei muito com padres, amigos, sobre a história, e a hóstia e outros rituais, né? É como o que a gente comentou, né? Tic Tac, bom dia. É aquilo que a gente tinha comentado, né? Nós temos ainda a necessidade de materializarmos a nossa fé. Eu uso muito essa expressão porque ela é muito, eu acho que ela se encaixa muito nesse sentido. Quando você quer materializar a sua fé, da mesma forma que nós espíritas geralmente temos aquela ideia de que usar roupa branca te dá uma harmonia, né, uma melhor harmonia com o plano espiritual, usar uma toalha branca, você sei lá, vários tipos de práticas que nós temos, né, dentro do centro espírita, nós estamos materializando. Então tem aqueles que usam a hóstia com essa simbologia, aqueles que usam roupas, aqueles que usam líquidos, aqueles que se ajoelham, aqueles que cantam, enfim. Cada um se comportando de um jeito. Então nós temos que, na verdade, nos desprender cada vez mais dessa mentalidade de que as religiões servem para trazer a felicidade no mundo espiritual. As religiões servem para trazer Deus até nós. Sendo que, na verdade, é o caminho contrário. Nós temos que usar as religiões para irmos em direção a Deus. Né? O Vânia colocou, né, que não sabe como acreditam nisso, mas é aquela questão de é o que as religiões oferecem, né? E se nós não tomarmos cuidado, nós encontraremos dentro da própria doutrina espírita práticas que também são assim bastante questionáveis com relação a essa seriedade. Né? A Angelina lembrou que estão pedindo para o santo errado, né? Que é o santo casamenteiro é São Benedito, né? Sei lá, né? Santo para cá, santo para lá, tanto santo que a gente não sabe quem casa, quem descasa, né? Não sei dessas coisas, né? Pois é, exatamente, né, Zé? Mesma coisa também. Né? Deixa eu ver aqui. Então, exatamente, né, a ideia que nós temos, né, a Vaninha lembrando aqui que, né, o estímulo que as pessoas podem ter para exatamente passar por essa transformação moral, né, com relação a a caridade, ao desenvolvimento de valores e tudo mais, né, é algo que as pessoas não querem sacrificar, elas querem aquilo que é fácil. Né? A Vânia colocou, talvez pelo fato de eu sempre ter sido descrente de tudo desde criança, seja mais complicado para mim entender, né? Então, a questão da caridade que eu falei, Vânia, que quando eu olhei ontem isso, e eu não queria fazer nenhuma crítica destrutiva, mas fazer uma observação, né? Já estou fazendo até uma observação mais técnica com relação a isso, é exatamente assim que a gente entende que as pessoas desejam acreditar nisso. Que cada um tem o seu tempo, da mesma forma que tem uns que acreditam nisso, tem outros que acreditam em outras coisas que são meio absurdas. Não tem aquelas pessoas que acendem velas esperando que o anjo da guarda apareça num determinado horário? Tem ali o seu motivo, tem ali suas crenças. Outros que se comportam desse jeito, outros que fazem aquilo. Então todos desejam alcançar Deus, só que todos estão fazendo do jeito errado.
E é esse jeito errado que vai trazer o preço, porque a gente fica se prendendo cada vez mais aqui no mundo material, e nós estamos nos distanciando também cada vez mais dessa espiritualização que é tão importante para todos nós. Então olhemos para as pessoas dentro dessas práticas, vamos entender do porquê elas fazerem aquilo. Mas lamentavelmente nós vamos perceber que elas estão ainda, né, caminhando por um caminho equivocado. O Tic-Tac colocou, né, qual a diferença de Santo Antônio e pedir a Deus? A ideia da intervenção, né, Tic-Tac, essa doutrinação que tem de que eles vão interceder em seu nome porque eles estão mais elevados, mais espiritualizados. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, dentro do universo evangélico, não tem o culto a santos, mas tem, por exemplo, Jesus. Tem ali o Espírito Santo, que também são interventores. Nós, por exemplo, espíritas, temos também a possibilidade de pensar, de fazer essa conexão direta com Deus, mas nós lembramos dos espíritos amigos, pedimos a Jesus, pedimos a Bezerra de Menezes, pedimos a Maria de Nazaré, já que ela também é um espírito elevado, pedimos a tantos outros espíritos para que façam essa intervenção. Isso porque, pelo seguinte raciocínio, Deus, para muitos de nós, ele é um ser tão abstrato que nós temos dificuldade de mentalizá-lo. Então é muito mais fácil nós direcionarmos o nosso pensamento para aqueles que nós conhecemos, para aquilo que nós vemos, do que para aqueles que nós ainda não vemos. Pensar na imagem de Bezerra de Menezes, naquela foto, né, Dr. Bezerra de Menezes, é muito mais concreto para nós do que pensarmos em Deus se você imaginar o universo, galáxias, as profundezas. Para quem que a gente está pedindo exatamente? E aí então a gente pede então para Jesus, que tem ali crucificado, ou tem aquela imagem daquele homem com aquela barba bonitinha e tudo mais. Então, na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o abstrato. Então a gente busca aquilo que é real. E dentro do mundo católico nós temos ali várias dessas personagens, né, que se tornaram então intermediários. Assim como também para nós espíritas também temos ali os vários intermediários. Mas com o passar do tempo a gente vai entender exatamente. Pedir a eles, nós entendemos pedir a eles. Para que eles venham até nós, né, sendo ali também autorizados, vamos dizer assim, por Deus. Né? E também tem por isso, né, mas é muito mais essa dificuldade de nós lidarmos com aquilo que nós não conseguimos ver, não conseguimos compreender. É uma limitação que nós temos mesmo. Né? Eu entendo dessa forma. Né? Vamos lá. Continuando então. Para vocês verem como rendeu aqui essa expressão, né? Apenas uma frase que nós lemos, olha o tanto de coisa que a gente tem para falar. O Arnaldo colocou, né, precisamos de um catalisador de energias, né? Exatamente, Arnaldo. Precisamos ali de um ponto de referência, um para-raio, vamos dizer assim, que atraia, né, essas energias do espaço e chegue até nós. Não conseguimos ainda voar tão alto assim, né? A Gelino colocou, nós temos que lembrar que querer é uma coisa, né, merecer é outra, né? Assim, a gente vai aprender bastante sobre isso também. Vamos lá. Mais uma vez aqui, só para a gente recapitular essa frase que gerou toda essa discussão. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na Terra, único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos libertastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis ainda. Ou melhor, víveis ainda. Vivereis sempre. Vivereis por toda a consumação dos evos, uma vida que é imortal, que jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para o mais além. É que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo fogo eterno, que entorna da sua imortalidade por sobre toda a criação que de si irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos evos, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. O que contemplais em vós mesmos, neste momento inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito,
de certo marcará etapas decisivas na trajetória que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. De agora em diante desejareis, certamente, aprender algo em torno de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia da terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insultas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Então ele fala para nós sobre essa ideia, de que nós valorizamos muito mais os títulos, as posições, tudo aquilo que diz respeito ao mundo material, do que nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subia ao estrado para novo exame demonstrativo. Voltava, porém, refletindo no semblante antes abatido e carregado uma como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: "Sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombra de dúvida, em mim próprio a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constituiu para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal." Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos, e muitas vezes banhados de copioso pranto e invariavelmente desapontados, confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha, como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos. Aqui uma colocação interessante é que ele reforça mais ou menos aquilo que Kardec traz lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre os sofrimentos atuais e as causas atuais e as causas anteriores do sofrimento. Então, quando ele faz esse retrospecto, desde a infância até o momento em que eles desencarnaram, eles começam a perceber que não foi simplesmente um azar da vida que colocou cada um deles numa situação dolorosa, mas que foram as escolhas, na maioria das vezes, que eles mesmos criaram. Kardec lembra que as causas do passado são consequências trazidas, que chegam de existências anteriores, de escolhas que foram feitas anteriormente. Mas Kardec também lembra que a maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje são problemas causados pelas escolhas que nós fazemos atualmente, mas que a gente nem sequer imagina. Às vezes uma decisão, numa situação que nós resolvemos de uma determinada maneira, tudo isso acabou fazendo com que nós criássemos, feito o efeito bola de neve, situações que muitas vezes acabam chegando num extremo, em numa situação tão dolorosa, que a gente fica se perguntando como tudo isso começou. E começou muitas vezes por causa de uma situação simples. Nós não falamos aqui dos compromissos do passado, que muitas vezes nós vemos aqui como uma programação para viver uma situação, para encontrar com tal pessoa, para passar por uma limitação. Mas a gente fala daquele cotidiano, do dia a dia, na forma como nós vivemos as situações. Então não é a questão do o que, mas é a questão do como.
Então, o que a sua vida programava? Aquele casamento, aquele trabalho, viver naquele lugar. Agora a pergunta é, como você vai viver aquele casamento, aquele trabalho ou naquele lugar? Então é esse como que vai fazer a diferença. E nós percebemos que diante dessas dificuldades que nós temos de compreender a nossa realidade espiritual, a gente vive de uma forma muito pragmática. O que significa isso? Nós queremos muita praticidade. Então eu tomo uma decisão que naquele momento para mim é interessante para resolver o meu problema naquele momento. Só que eu resolvo um problema, acabo criando outro maior. E aí então as coisas vão se estendendo cada vez mais. Então esse pragmatismo, ele é resultado para nós muitas vezes dessa falta de entendimento da realidade espiritual. Seria mais ou menos se nós jogássemos de uma forma impulsiva um jogo de xadrez. Eu faço uma jogada preocupado com aquele momento. Eu não faço uma jogada preocupada com o jogo, com a estratégia que eu preciso desenvolver. Para quem joga xadrez sabe que muitas vezes a gente tem que fazer um planejamento de 4, 5 jogadas antecipadamente. Se eu lançar essa pedra, ele vai fazer isso, depois eu faço aquilo, depois ele faz aquilo outro, a gente percebe o erro. Então eu não posso fazer. Se eu fizer aquele movimento, ele vai ter aquela resposta, eu vou ter que dar essa contra-resposta, ele vai fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. A gente vai antecipando. Mas de uma forma pragmática, eu movo aquela pedra naquele momento. Aí o outro lança uma pedra, faz um outro movimento que acaba me prejudicando. E eu faço assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? E é exatamente esse depois que é o grande problema que nós vivemos agora. O Arnaldo lembrou, né, como nos lembra Emmanuel, uma escolha errada de um segundo nos arroja séculos de dores da alma. Não tenhamos dúvida disso. E esse é o grande problema que nós enfrentamos. Mas vai lembrar, tic-teco. Vai, quando chegar na hora, botar a gente nesse aparelhinho, meu amigo, vai começar a desvendar aquele véu de coisas que a gente não só vai lembrar, como vai chorar, como eles estão fazendo aqui. Para eles, né, porque o grande problema que eles estão enfrentando, esse retrospecto, é exatamente aquilo que fez com que eles chegassem no suicídio. Para nós que somos espíritos comuns, a gente espera não passar por esse constrangimento, né? Senão a gente vai sair de lá com a cabeça coberta, se escondendo nas sombras, né? De tanta vergonha das coisas que a gente vai lembrar. Né? Mas vamos em frente. Pegando aqui rapidamente, vamos lá para a gente terminar esse trechinho. Integrando a represa falange, muitos havia patenteando o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns da existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltas de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas, além do suicídio, eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais, ou responsáveis que a eles, à face de Deus, a prova infame da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Aqui fala dos pais, né, que muitas vezes não cumprindo, né, o papel de educadores, acabam falhando, né, e fazendo parte, sendo copartícipes das desgraças vividas pelos filhos. Para tais casos, diz aqui para nós, soubemos que severas contas deveriam prestar fundamentalmente às soberanas leis, os descautelosos pais que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como, de preferência, devíamos ter agido para evitar o suicídio, quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos,
a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade, se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruíramos. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores a elas adicionado proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições. Comburência, a combustão, pegando fogo das aflições, a ardência das aflições. As suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos... deixa eu ver... O trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém, jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos. E quando, em presença deles, tanto nos intimidávamos, apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo, sem primeiramente sermos interpelados. Aquela questão da autoridade moral, na presença deles, ele simplesmente não conseguia perguntar nada, comentar nada, não falar nada, só se eles falassem alguma coisa. Bom dia, França. Em pouco mais de 2 meses estávamos habituados a amplas induções, cotejando as lições recebidas e sobre elas maturando no recolhimento de nossos apartamentos. Então, na verdade, esse cotejamento significa repetindo as lições, conferindo as lições que foram passadas e colocando em prática também. Das análises levadas a efeito, resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de racionar me doenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. E das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, as instruções, a título de base e incentivo, para a urgente autorreforma de que tínhamos necessidade, visando o inadiável progresso a ser realizado, destacaremos esse esquema que enfaixaremos nessas singelas anotações de além-túmulo. Aqui ele coloca então algumas observações, eu vou deixar então para o nosso próximo encontro, que são várias colocações aqui que merecem a nossa atenção, são 11 observações, que vão depois aqui concluir esse nosso capítulo. Eu vou deixar então para o próximo encontro na semana que vem, que vale a pena a gente fazer com calma aqui, cada uma das observações, que seria como se fosse um resumo de tudo aquilo que eles concluíram a partir dessas instruções que receberam nessas palestras, nessas conversas que eles tiveram com esses instrutores. Então, isso vai ser bastante interessante, porque será a conclusão daquilo que esses espíritos, chegaram, partindo do princípio de que eles não tinham qualquer entendimento sobre a realidade espiritual. Então, para muitas colocações aqui, nós veremos que é aquilo que é básico para nós hoje.
Basta nós estudarmos um pouco da doutrina espírita que a gente vai ter a ideia do espírito, perispírito e matéria, causa e efeito, tudo isso então, algo que é muito básico, algo que é muito comum para nós hoje, mas que para a época não é. Então, claro que nós estamos numa posição muito mais vantajosa, né, num tempo muito mais avançado, tendo toda essa instrução para todos nós, mas no passado não era assim. Fazendo uma comparação, aquilo que para ele é uma surpresa, ou para eles é uma surpresa com relação ao mundo espiritual, seria que, comparado com a nossa atualidade hoje, com o conhecimento que nós temos, seria mais ou menos aquilo que acontece com a ciência. Quando no passado eles debatiam se a Terra era redonda. E para nós a gente fala, é óbvio que a Terra é arredondada. É óbvio que a Terra gira em torno do Sol. É óbvio que nós fazemos parte de uma galáxia. Mas para quem não sabia disso, né, muitas fogueiras foram acesas por causa disso. Já ligado. Muitas fogueiras, né, foram acesas por causa desse debate. Então, para esses espíritos, nós veremos que esses temas que foram apresentados são aqueles básicos, mas que certamente serão para nós ali, se não uma instrução, pelo menos será para nós um reforço daquilo que nós já aprendemos. Né? Então, eu vou deixar isso aqui para o nosso próximo encontro. Então, será aqui, né, esse esquema que ele apresentou para nós na página 79, e daqui depois nós concluímos então esse capítulo, para chegarmos no próximo, que vai ser o capítulo número 6, a comunhão com o alto. Né, o bacana é que nós estamos agora no capítulo 6, e nós viemos acompanhando, né, gradativamente todas as experiências vividas por esses espíritos, desde o início do suicídio, principalmente do Camilo. Acompanhamos no início a chegada naquele ambiente, né, do chamado Vale dos Suicidas. Vimos ali também todas as dificuldades que eles enfrentavam nas recordações dos atos. Depois vimos o resgate, a chegada, né, como espíritos absolutamente desequilibrados. E agora eles já começam a passar por tratamentos, já começam então a ter uma conexão com Deus muito mais profunda, um entendimento maior sobre a realidade. Então é bacana que a gente vai saindo daquela fase mais crítica inicial, entrando agora numa fase mais branda, muito mais instrutiva para nós, muito mais teórica. Aquela nós podemos dizer que era muito mais prática, porque mostrava, né, a consequência direta daquilo que eles viviam de uma forma bastante chocante, bastante impactante. Agora não, agora a gente está tendo muitas instruções a partir dos ensinamentos que eles receberam. Rapidamente aqui, só um instantinho. Tá bom, André colocou aqui que o Mednesp então não vai ter transmissão. Não tem parceria para transmissão. Então, infelizmente, vocês não terão possibilidade de acompanhar esse evento. Vão ter que se contentar com o silêncio nesses próximos dias. Apesar de termos vários estudos, né, o CELD continua transmitindo as palestras, os estudos que são feitos pela equipe